Olá, queridos alunos do sexto ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão. E hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre Mesopotâmia, ok? Mesopotâmia, que significa terra entre rios, ok? Uma região localizada no Oriente Médio e que, segundo os estudos históricos, foi ocupada há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Olha só quanto tempo, hein? Então, a região da Mesopotâmia foi uma terra amplamente ocupada ao longo dos anos, tendo em vista que essa região, ao longo do tempo, se tornou muito visada pelas diversas civilizações que habitavam a região da Europa. Logo, essas civilizações que migraram para a região da Mesopotâmia buscavam justamente a melhoria e o aperfeiçoamento de práticas produtivas naquela região e, consequentemente, uma reorganização do seu cotidiano, da sua vida, do seu dia a dia. É importante nós levarmos em consideração que a região da Mesopotâmia ela estava banhada justamente pelos rios Tigre e Eufrates, ok? Na região do Oriente Médio, ok? E foi o berço, né, de diversas civilizações, como nós falamos já no início. E essas civilizações elas migraram de diferentes pontos, tanto da região da Europa como da Ásia, inclusive. É importante nós levarmos em consideração que essa ampla diversidade de comunidades, de civilizações, gerou na região da Mesopotâmia um intenso fluxo, inclusive de práticas agrícolas, da própria pecuária, do desenvolvimento da pecuária e também de práticas religiosas, obviamente, que contemplam aí práticas culturais. É importante nós levarmos em consideração que essas práticas que vinham se desencadeando na região da Mesopotâmia foram práticas que inclusive geraram muitos conflitos e confrontos entre esses grupos populacionais que ocupavam a região da Mesopotâmia. Meso, né? Meio, ou seja, terra entre rios, uma região extremamente fértil, segundo os relatos históricos, justamente por estar ali banhada por rios. Entre eles, os principais eram o rio Tigre e Eufrates, e esses rios geraram um amplo desenvolvimento de práticas produtivas e, consequentemente, da subsistência desses povos na região da famosa Mesopotâmia, no Oriente Médio. É importante nós levarmos em consideração que as primeiras ocupações nessa região elas ocorreram em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E essas ocupações, gradativamente, elas foram também gerando o que? O famoso choque entre culturas. Choques culturais justamente pela diversidade de práticas existentes em pontos e regiões diferentes, tanto do continente europeu como asiático e do próprio continente africano, e que começaram ali a gerar esses sentidos organizacionais diferentes e, por consequência, os conflitos. É importante nós levarmos em consideração ainda que, usualmente, o aparecimento, né, dessas estruturas sociais, dessas organizações estruturais na região e as práticas econômicas e produtivas, elas acabaram despertando também o interesse de diversos historiadores, inclusive a própria historiografia oriental do Oriente Médio, ela contempla de forma louvável a região da Mesopotâmia como uma das principais regiões já habitadas na antiguidade, ok? Já habitadas na antiguidade. Então é importante nós levarmos em consideração que tais práticas econômicas e produtivas desenvolvidas naquela região, práticas de subsistência, elas tiveram uma significância ímpar, ok? No desenvolvimento de diversas outras civilizações do mundo afora, ok? Na organização de tais civilizações, nas práticas religiosas, produtivas e até mesmo culturais, que essas civilizações nos quatro cantos, que se difundiram nos quatro cantos do mundo,
desenvolveram ao longo do tempo. Então, falar em Mesopotâmia é ter como referência uma região de importantes características naturais, inclusive as próprias condições hidrográficas da região, os rios que banhavam aquela região, a região da Mesopotâmia, localizada no Oriente Médio. Isso é importante nós frisarmos e termos aí esse direcionamento geográfico, ok? E que acabaram aí por influenciar a ocupação, inclusive, e a migração desses povos por outras regiões, não só no Oriente Médio, como fora daquela região. Então é muito importante nós levarmos em consideração que povos provenientes da Ásia Central e de regiões montanhosas da Eurásia, Eurásia é uma classificação historiográfica, né, direcionada aí ao continente europeu e asiático, por serem dois continentes vizinhos, né, estarem muito próximos geograficamente. Então constituiu-se essa nomenclatura ao longo do tempo de Eurásia. Eurásia é uma referência aos continentes europeu e asiático. Então diversos povos, inclusive dessas regiões montanhosas da Eurásia, migram intensamente para a região da Mesopotâmia, incluindo naquela região uma grande diversidade de povos, costumes, religiões, práticas culturais de uma forma geral, tá certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre alguns aspectos e características políticas desenvolvidas na região da Mesopotâmia e sobre mais algumas características relacionadas ao desenvolvimento de práticas culturais. Até a nossa próxima transmissão, fiquem todos bem e até logo!